Se você está sofrendo dessa doença, há solução para você se você ouvir o que nós temos a falar e o que falamos anteriormente. Como vencer o desânimo? A palavra deixa claro para nós que essa é uma doença muito clara, muito universal, onde todo mundo tem em todos os lugares. Eu estou falando aqui do Brasil e você que mora na América também deve sofrer desse mesmo mal. Isso é recorrente, muitas pessoas sofrem, isso vai oscilando, essa doença, ela oscila. E não só isso, essa doença, ela é altamente contagiosa. Quem estiver perto de ti, que estiver com esse desânimo espiritual, vai acabar contagiando você e te deixando também com desânimo. Mas ainda falei a vocês que essa questão do desânimo permite você compartilhar com outras pessoas a forma de vencer. Mas, sem dúvida, esse desânimo se torna uma arma na mão do diabo. Também falei a vocês que o desânimo vai atrofiar a mente de muito crente para que ele não seja criativo. Então, se você é um irmão que está perdendo a criatividade, é porque talvez o desânimo esteja batendo a sua porta. Também falei a vocês que o desânimo vai aumentando os problemas, vai magnificando os problemas. Às vezes o problema é pequeno, mas você vai ver como um bicho bem grande. Por quê? Porque o desânimo vai bater à sua porta e vai te fazer ver dessa forma. Também falei a vocês que o desânimo obstrui a influência positiva de outras pessoas. Quem é desanimado não consegue ter influências positivas. Todo mundo que é bom vai se afastar da pessoa que é desanimada cedo ou tarde. Então, se você percebe que tem alguns amigos seus que estão se afastando de você, talvez você esteja emitindo uma frequência de desânimo para eles. E por isso você acaba não tendo nenhum amigo verdadeiro por perto. Eu sei que amigos verdadeiros são poucos em nossa vida, mas algumas pessoas têm menos ainda porque elas não conseguem emitir frequências de pessoas animadas. Sabendo disso, eu também falei a vocês que é impossível viver num ambiente totalmente separado do desânimo. É impossível. Todo mundo tem algum momento que vai passar por isso. E eu vou mostrar a vocês, como eu fiz durante o dia anterior, os passos positivos para que você saia do desânimo. Eu falei a vocês ontem, que é preciso trazer às suas memórias triunfos das coisas do passado. Quais foram os dias de triunfos que você teve? Qual foi o dia que você teve coisas boas na sua vida, que você teve vitória? Isso precisa ser trazido à tona, porque se você lembrar das coisas positivas, você vai reforçar ali a sua blindagem contra o desânimo. Também falei a vocês que é preciso afirmar que você não é uma pessoa totalmente ruim, porque você não consegue fazer as coisas corretas. Por exemplo, alguns pensam que são ruins, mas você tem que entender que você também tem coisas boas e você precisa sair do calabouço, do cárcere das suas emoções, como diz ali Augusto Cury em seu livro, Cárcere das Emoções. Algumas pessoas estão presas no desânimo. E por isso a importância de você se libertar à luz da palavra do cárcere das emoções negativas que estão aprisionando você no estado emocional que você está. Mais ainda, falei a vocês sobre eliminar todas as influências negativas da sua vida, quer sejam os amigos de Jó, como foi o caso dele, que tinha amizades negativas, quer seja pessoas que estão te atrapalhando, pessoas que não estão te levando no lugar onde tu queres chegar, pessoas que são egoístas, pessoas que são amarguradas, ciumentas, pessoas que são invejosas. Essas pessoas não podem ficar do teu lado, porque lembre-se do contexto que falei a vocês no começo do sermão. O desânimo, ele é contagioso. Essas doenças que são frutos do desânimo, né, subdoenças, como inveja, ciúme, ira, amargura,
essas doenças elas vão contagiar você também. E também falei a vocês que é preciso você começar a ler coisas boas. Eu faço os meus sermões com base em alguns autores que eu leio e eu vou separando ali alguns desses autores. Por isso eu quero que você elimine as coisas ruins da sua vida, elimine ali o desânimo que tem feito com que você não saia do estado letárgico que você se encontra. Sabendo disso, compreendendo esse sinônimo que falei a vocês, quero lembrá-los de que todas as promessas de Deus ainda estão em vigor. Quero lembrá-los de que tudo o que Deus falou em sua promessa, ele cumprirá. Por que ele vai cumprir? Porque ele é fiel. Porque o Senhor continua do seu lado, porque ele é fiel. Ele é fiel no passado, e ele foi fiel no passado. Ele é fiel no presente, e ele continuará sendo fiel a você no futuro. Por isso, lembre-se sempre das promessas do Senhor, das promessas de bondade, das promessas do seu poder, de que como ele é grande, como ele é impressionante na vida daqueles que o temem e o buscam, daqueles que se lembram das suas promessas. Deus continuará sendo grande. Sabendo disso, eu falo hoje a vocês o último item do meu sermão, porque até o presente momento eu só fiz recapitulações. Porém, que baita recapitulação, hein, irmãos? Falo demais. Porém, hoje quero falar a vocês sobre contar com todas as bênçãos de Deus para você e repartir com os outros. Quem é que vai sair do desânimo? Quem conta as bênçãos, conta ali as bênçãos do que Deus tem feito e testemunha. Tem que haver uma proatividade para aqueles que querem sair da doença do desânimo. Não existe a solução para o seu desânimo se não houver uma parte ativa da sua parte. Ou seja, se você está desanimado e se você continua deitado, continua na sua vida letárgica aí, continua com seus problemas e não quer sair disso, mas na realidade você quer, você lembra das coisas, você entendeu o meu sermão, mas você não levanta daí, você não é proativo, você não sai, você não terá a solução, por mais que você tenha todas as ferramentas. Quem tem todas as ferramentas, às vezes não vai conseguir consertar o carro, mesmo tendo todas as ferramentas em sua garagem. Você precisa sair do estado que está do ponto zero, ir para o ponto 1, 2, 3, 4 e ir avante. Por quê? Porque é preciso contar as bênçãos do Senhor, que Deus fez para você, conforme eu falei no tema anterior, mas quando você conta as bênçãos, você precisa repartir com outras pessoas essas bênçãos. Então, saia, e eu sempre digo a você, vai, fala para outras pessoas das promessas de Deus, fala para outras pessoas daquilo que você está aprendendo aqui, fala para outras pessoas daquilo que você está recebendo aqui no Goal Six. Para quê? Para que não só você receba, porque se você não falar para outros, vou te dizer, você vai desanimar, você não vai aguentar só ficar aqui ouvindo, você vai começar a dormir na hora do sermão, você vai começar a descansar, você não vai receber aquilo que você está vindo buscar. Por quê? Porque você só está consumindo, você é um irmão consumista. E eu quero que você se torne um irmão produtor, um irmão que produz, um irmão que cresce, um irmão que acrescenta na vida dos outros. Como posso eu acrescentar? Quando eu começo aqui a pregar o evangelho, falar para outras pessoas e trazer mais pessoas ao Goal Six. Primeiro item que estabeleci nessa última perícope de meu sermão. Não tem forma melhor de vencer o desânimo do que compartilhar algo bom com alguém. Se você quer vencer o desânimo, não tem forma melhor do que falar para alguém as coisas boas que te acontecem. Ser um pregador, ser um propagador, ser um evangelista. Não tem forma melhor do que você melhorar a sua vida, sair do estado zero, se você não começar a compartilhar com alguém essas coisas.
Bem, quem é que compartilha as coisas com os outros? Quem tem uma ideia muito clara das bênçãos de Deus e de como Deus está cuidando da sua própria vida. Quem tem essa ideia muito clara começa a compartilhar. Eu já falei a vocês que é preciso ser grato por tudo e que isso seja informado de forma positiva. Quando você é grato, você fala às pessoas. Então, por que algumas pessoas ouvem aqui o Go Six, a mensagem de salvação, e não propagam? Porque essas pessoas são egoístas, essas pessoas não são gratas. E por isso muitos não propagam, não falam daquilo que aprenderam, porque não há gratidão em seu próprio coração. E essa é a consequência de um irmão letárgico. Há um texto na Bíblia que fala que a igreja cristã dos últimos tempos, ela estaria vivendo como se fosse a igreja de Laodiceia. No livro do Apocalipse, João escreve as 7 igrejas diferentes que ficavam na Ásia Menor. E aí então Deus fala para João que cada uma dessas igrejas representaria uma das eras da cristandade. Você tem a igreja de Sardes, de Tiatira, você tem as igrejas ali da Ásia Menor e a última, que é a que eu quero abordar, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela não era nem quente nem fria, ela era uma igreja morna. Os irmãos não eram assim fervorosos no sentido de propagação do evangelho, de pregação, de aqueles com a unção em sua vida, mas também os irmãos ali não eram irmãos que abandonavam completamente, que não vou lá, não vou six mais, eu não aceito mais Deus na minha vida, eu quero o diabo. Os irmãos não falariam isso. Eles não eram nem pró-Deus, no sentido de o que é que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer, mas também eles não saíam ali da frente de Deus. Eles ficavam ali mornos. E naquela região, era uma região muito rica em vulcão. E o vulcão daquela região fazia com que as águas de Laodiceia não fossem águas frias a ponto de você beber uma água geladinha, mas também não fosse uma água quente ao ponto de você queimar a sua mão porque está fervendo. As águas de Laodiceia não eram águas gostosas, eram águas salobras, porque elas eram ricas em enxofre advindas dos vulcões que ali estavam permeando toda aquela região ali de Laodiceia. Laodiceia, por exemplo, era uma cidade que não tinha água própria. A água de Laodiceia era vinda de outras cidades, como o caso de Herápolis, que entregava dutos de água para Laodiceia. O irmão que não é quente nem frio, o irmão que é laodiceano, o irmão que é morno, ele mesmo não tem coisas da sua própria vida para agradecer e nem para fazer, porque ele não vive um contato com Deus. Ele vê um monte de gente agradecendo, ele vê um monte de gente orando, ele vê um monte de gente fazendo as coisas, mas ele mesmo já não tem mais coisas na sua vida, já não tem mais força na sua vida, já não tem mais experiência com Deus na sua própria vida. Por quê? Porque esse é um irmão laodiceano. A palavra diz que para esse tipo de gente que não compreende o que nós estamos fazendo aqui, não entende o texto de compartilhar a bênção ali com outras pessoas para que você mesmo vença o desânimo, esse irmão que é laodiceano, ele está a ponto de ser vomitado da boca do Senhor. Por quê? Porque já que a água de Laodiceia não era água própria, ele só bebia sermões de outras pessoas, ele mesmo não produzia água limpa, não produzia sermão, ele não produzia mensagens positivas, ele não salvava a vida de outros, mas ele vivia recebendo salvação dos outros, que os outros viam. Então, o viajante desavisado que passava ali por Laodiceia, ele chegava e via aquela água bonita de Laodiceia, porque havia abundância de água, mas a água era imprópria para consumo. Então, quando ele chegava lá, que ele ia beber aquela água, ele metia o caneco na água lá, que ele dava aquela golada de meio-dia, morto de sede, com muito calor, e aquela cidade no meio do deserto da Ásia Menor,
espirrando água para tudo quanto é canto, mas as águas sendo mesmo cristalinas, mas não sendo próprias, ele vomitava aquela água, porque a água não era nem quente nem fria, era uma água morna, e a água era rica em enxofre, rica em sal, era uma água salobre. E então ele bebia aquela água, batia no estômago, ele jogava fora. Bem, será que não existe pessoas que não estão vencendo o desânimo porque estão vivendo um estado de letargia espiritual? Será que esse não é o seu caso? Sabendo disso, há um segundo ponto no meu sermão do dia de hoje que aborda vocês. Uma das maiores causas do desânimo é a autocompaixão. É um fato, queridos irmãos, que é preciso contar as bênçãos e repartir com os outros. Mas muitos dos irmãos não vencem ali o problema do desânimo na sua própria vida porque tem autocompaixão. É o tempo todo, ai, não fizeram isso para mim, eu estou sofrendo com isso. E fica o tempo todo falando da sua vida e tal, e que sofre, que passa por situações difíceis e tudo mais. É o tempo todo pensando em si e não pensando nos outros. A partir do momento que você começar a pensar nos outros, você vai perceber que você não é o único desgraçado desse mundo. Você vai perceber que você tem muitos problemas, mas o mundo tem muito mais e os seus problemas vão se tornar diminutos. Os seus problemas vão se tornar menores. Então, avalie o que estamos falando aqui, porque para te venceres o desânimo, tu precisas de fato parar com esse negócio de autocompaixão, parar com esse negócio de ficar reclamando de tudo que você precisa, de que você é assim, assado e tudo é contra você. Você precisa parar com isso. Portanto, eu continuo aplicando nesse mini sermão que estou pregando no dia de hoje, quando você começa a esquecer de você mesmo um pouco, você começa a ajudar outras pessoas, você começa a ter um espírito de utilidade, você começa a ter um espírito de ânimo. Isso invade a sua vida e invade a vida das outras pessoas que te rodeiam. Mas isso só acontece quando você começa a esquecer um pouco de si. Porque tem gente que só consegue olhar para o seu próprio umbigo. Suas orações são orações egoístas, porque são orações arraigadas nas suas próprias necessidades e não naquilo que vai abençoar os outros. Sabendo disso, entendendo esse tema de vencer o desânimo aqui, você veio para este mundo aqui para ajudar pessoas, para ter resultados diferentes, porque você precisa a, ter nesses resultados diferentes a solução para o seu problema. Na caminhada que você vai andar nessa terra, você precisa ter outras pessoas que vão te ajudar nesse processo. Sabendo disso, eu quero que você busque a Jesus Cristo como sendo ele a própria sabedoria e que você tenha cuidado com as pessoas que te virem crescer, porque elas vão de fato te criticar e vão te afastar de Deus. Por isso que eu estou falando desse negócio do desânimo de quem está ao seu redor. Em Jesus Cristo, eu encontro solução, mas em algumas pessoas que estão ao meu redor, elas vão me contagiar com suas próprias depressões, vão me contagiar com suas próprias doenças de desânimo, vão me contagiar com seus próprios insucessos. Então tome muito cuidado, porque às vezes você é um irmão conselheiro, muitas pessoas vão com você depositar ali seus problemas com você. Às vezes você gosta de ser um referencial e as pessoas te procurarem para te ajudar, para você ajudar ela, para você aconselhar a ela. E eu acho que é válido quando você tem pessoas assim na igreja. Mas essas mesmas pessoas que são as conselheiras precisam cuidar. Por quê? Porque senão elas vão ficar sendo enxurradas, vão ter enxurrada de doenças negativas, de coisas negativas sobre sua vida e elas mesmas não vão conseguir ver a luz. Às vezes eu vejo pessoas que são muito sorridentes, muito alegres, mas quando a cortina se fecha, eu sei que aquelas pessoas não são assim. Que às vezes muitos desses que são muito felizes, alegres, brincalhões e blá 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 blá, blá,
É mesmo uma máscara. E quando a cortina se fecha, realmente eles mostram quem realmente são e como estão. É um fato. Então você precisa combater o desânimo, querido irmão. Você precisa combater essa doença quando você começa a blindar a sua vida. E por isso, ao longo desses 3 dias, eu vim falando sobre esse aspecto do desânimo e como vencê-lo. A ambiência pode ser de patrocínio positivo, ou seja, quem estiver do seu lado pode te patrocinar de forma positiva ou pode te patrocinar de forma negativa. Alguns ambientes contribuem com sua vida e com outros não contribuem. Então tem ambiente que vai contribuir contigo e tem ambiente que não vai contribuir com tua própria vida. Portanto, você precisa contar as bênçãos e testemunhar para que você modifique o ambiente que você está. Você precisa contar as bênçãos e você precisa modificar o ambiente quando você emite o seu testemunho, quando você fala das vitórias que você teve, quando você fala que você mesmo vai ter vitória, quando você para de ficar reclamando e emitindo mensagens negativas para o seu cérebro, para você mesmo, você tem que falar mensagens positivas para você. Para de ficar dizendo que tudo está muito ruim, para de ficar dizendo que você está cansado, para de ficar dizendo que você está desanimado, para de ficar dizendo que todos fazem mal contra você, pare de ficar reclamando por as coisas que não fizeram contigo ou deixaram de fazer. Pare com isso, porque você está se afundando na sua própria lágrima. Você está se afogando na sua própria lágrima. E se você não perceber que eu estou dando a você as ferramentas positivas para tirar você do buraco ou te ajudar a tirar qualquer outra pessoa do buraco, sendo essas ferramentas bíblicas, elas de fato vão te ajudar a vencer. E não somente a vencer, mas ajudar a outras pessoas a vencer também. E sabendo disso, eu termino a minha mensagem de hoje dizendo a você que você precisa decidir hoje o que você vai ser dessa vida aí. O que você vai querer dessa vida? Será que você vai continuar permitindo, irmão, que o desânimo siga você? Será que você vai continuar permitindo que algumas pessoas entrem na tua vida e causem estragos emocionais sobre você? Bem, o que você vai decidir do meu sermão de hoje? O que você vai decidir agora? Será que você vai seguir os princípios que eu estabeleci com você aqui para que você vença e que você vença o desânimo? Será que você tem condição de seguir esses princípios? Eu faço uma recapitulação todos os dias para que você avalie se você esqueceu alguma coisa, para que você se torne mais forte. É um fato. Eu quero que você siga, querido irmão, os passos que estabeleci a você aqui, para que você vença o desânimo, e eu quero que você o faça em nome de Jesus. Quero que você vença o desânimo pelo poder de Deus. Quero que você vença o desânimo pela graça que está constituída sobre sua vida no dia de hoje. Quero que você vença o desânimo pela autoridade de Cristo que está sobre nós aqui, pelo poder do Espírito Santo que está a nos levantar. Vença o desânimo para que você tenha uma vida mais liberta, uma vida com liberdade, porque talvez o desânimo esteja prendendo você em um cárcere e você, mesmo que tenha recursos, mesmo que tenha ali dinheiro, mesmo que tenha ali sua casa, suas coisas, você, mesmo tendo as boas condições, não consegue se libertar. Por quê? Porque o problema não é externo, o problema é interno. O pecado, ele não só é um problema externo, porque está em todo o ar que respiramos. Tudo é uma consequência do pecado. As folhas estão caindo das árvores. Por quê? Porque o pecado traz a morte. E tudo está morrendo nessa terra. A folha está murchando. Mas também o pecado traz problemas internos que estão nos fazendo definhar, estão nos fazendo ser destruídos. Débora falou ontem comigo que na nossa vida, a vida física, ela é a base. A vida emocional são as colunas e a vida espiritual é o telhado. Se você não está bem fisicamente, a sua vida emocional vai definhar. Se você não está bem fisicamente, o seu emocional será abalado. E se você não está bem emocionalmente, a sua vida espiritual vai começar a ser danificada. A sua vida espiritual, que é o telhado,
ela não vai conseguir ficar aparando as flechadas do inimigo. Por quê? Porque você não tem a blindagem necessária, a começar pela base física, a ir para as colunas, que são ali a vida emocional, e depois ir para o telhado, que é a vida espiritual. Se você não entender o que estamos falando e não aplicar em sua vida, então você corre sérios riscos de sucumbir e de perder o jogo da vida, de sucumbir e de perder o que Deus está te dando, porque Deus dá um monte de bênção para a galera, mas os irmãos não cuidam da bênção. O corpo é uma bênção, o templo do Espírito Santo. O corpo é uma bênção que Deus te deu, mas você não faz exercício, você não se alimenta bem, você não cuida das coisas do seu corpo e, por consequência, você está rejeitando um presente que o Senhor deu. E eu ainda vou mais além. Qual é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, a rejeição do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se eu estou rejeitando a presença do Espírito Santo sobre o meu corpo, sobre minha vida, eu me configuro alguém que rejeita o Senhor Espírito Santo. E configuro isso como um pecado imperdoável. Porque se o meu corpo é a habitação do Espírito Santo e ele é a base da estrutura da minha vida, e eu rejeito a reforma de saúde, rejeito cuidar dessas coisas, eu estou correndo o risco de cometer o pecado imperdoável, e às vezes eu nem sei que eu estou cometendo esse pecado. Agora lembre-se, a lei, ela é inerente à sua crença. Deus continuará sendo Deus, independente se você o adore ou não. Aqui não é o panteão grego, aonde as orações são o poder dos deuses gregos. Não, Deus não precisa de nada da minha oração, da minha compaixão. Deus não precisa de nada para continuar sendo Deus. Ele continuará sendo Deus, mesmo que a humanidade o rejeite. Só que é o seguinte, a partir do momento em que eu rejeito o Senhor, quem perde sou eu. A partir do momento que eu rejeito a presença do Espírito, rejeito o templo do Espírito Santo, porque eu não estou cuidando, quem vai perder sou eu. Então, não perca, querido irmão. Avalie o que a gente está falando aqui, para que haja vida, para que haja sabedoria, para que haja vitória, para que haja renovo, para que haja poder sobre sua vida, sobre nossas igrejas, sobre os nossos pregadores, para que haja uma visão a longo alcance, para que você não olhe a vida somente com um olhar humano, físico, de coisas terrenas, mas que você comece a olhar com o olhar espiritual, com o olhar que Deus olha a tua vida, como Deus está vendo. Você vai aumentar a frequência e você vai ver as coisas como Deus está vendo, você vai começar a ver as coisas de forma diferente, você vai ter percepções novas. Quando, pastor? Quando o desânimo, que é uma nuvem escura que está sobre sua vida, for mandado embora. Quer você ter vitória? Quer você vencer o desânimo? Então não esqueça da mensagem e dos tópicos que falei a você nos dias de hoje. Traga à memória todos os triunfos que você teve, mas ainda elimine as influências negativas que estão ao seu redor. Lembre-se sempre das promessas de Deus, porque ela é uma garantia de blindagem sobre você. E conte as bênçãos que Deus te deu. E não somente conte, mas reparta as bênçãos. Se você fizer isso, certamente o desânimo sairá de perto de você. O inimigo correrá de você, porque em você haverá a blindagem, em você haverá a luz, e o inimigo corre de polícia. E sobre você estará a polícia do céu, os anjos do Senhor acamparão ao redor daqueles que o amam e o temem e os livram. E se você acreditar nessas promessas que eu estou replicando aqui, pois não são promessas minhas, são promessas do próprio Senhor, então haverá vitória sobre sua casa, haverá vitória sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre seus netos. Quer você no dia de hoje receber essa bênção? Quer você no dia de hoje receber essa graça? Então una-se a nós em oração. A irmã Irene estará orando agora no final. E enquanto a irmã Irene estiver orando, eu quero que você se una a ela em oração. Rose, você consegue fazer a oração no meu lugar, Rose? Se você conseguir, entre em ação aí. Irmã Irene, que Deus Oi, abençoe pastor. você.
Peraí. Depois da irmã Sim, Irene, você faz a oração sacerdotal. Que Deus sim, abençoe faço. vocês e que a graça de Cristo esteja sobre vocês, meninas. Amém, pastor. Querido Deus e bondoso Pai que estás nos céus, nós somos imensamente agradecidos a Ti por essa manhã de sábado, a qual o Senhor nos deixou para podermos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor deixou um dia de repouso para nós, a qual